Olá, eu sou Simone Azevedo Rocha, professora do Grupo DEVRAE Brasil. Hoje, no nosso encontro, iremos falar de alguns temas atuais do direito de família, ou direito de famílias, como alguns autores utilizam esse termo, esse ramo do direito civil. Partindo dessa terminologia, direito de famílias, podemos identificar que hoje não existe um padrão, um modelo específico de família. Vamos analisar dois conceitos distintos do que é família. Um é da socióloga Eunice Ribeiro, num texto Família e Casamento, produzido no final da década de 68 e início da década de 70. Olha como ela conceitua a família. Família são grupos sociais estruturados através de relações de afinidade, descendência e consanguinidade, que se constituem como unidade de reprodução humana. Já o professor e jurista Cristiano Chaves Farias, na sua obra Direito Civil Famílias, ele diz o seguinte: com o passar dos tempos, porém, o conceito de família mudou significativamente até que nos dias de hoje assume uma concepção múltipla, plural, podendo dizer respeito a um ou mais indivíduos, ligados por traços biológicos ou sócio-psicoafetivo, com a intenção de estabelecer eticamente o desenvolvimento da personalidade de cada um. Analisando esses dois conceitos, podemos observar que no primeiro conceito há uma determinação de que família se constitui através de laços de consanguinidade. Já o professor Cristiano Chaves, no seu conceito, ele traz uma questão ligados por traços biológicos ou sócio-psicoafetivo. Então, a gente pode observar que hoje, para você constituir uma família, não basta ter laço de consanguinidade. O principal elemento para a identificação da existência de uma família, de uma relação familiar, é a afetividade. Os tribunais brasileiros vêm considerando muito essas questões de afetividade, a relação familiar constituída através desse elemento, afetividade. Estou repetindo muito esse termo para que vocês fixem que a família não se constitui apenas por laços de sangue, como se costuma dizer. A família costuma-se dizer hoje que elas teriam uma instituição falida. De forma nenhuma. O que a gente verifica nos dias de hoje é que a família não tem um padrão, um modelo único. Nós temos várias formas de família. Que vem a família monoparental, aquela família constituída por pais separados já com filhos, que constitui uma nova relação, tem novos filhos. Então, são várias as formas de família. Então, a gente não tem aquele modelo nuclear. Da década de 70, por exemplo, a ideia do pai, da mãe e dos filhos. Ela se modifica. Isso porque há alguma mudança no contexto social. E o direito ele não pode ficar calado quanto a isso. Ele precisa se manifestar para regulamentar essas questões sociais. Então, por isso que o direito de família hoje, ele está modificando muito. Então, a gente começa primeiro pelo conceito do que é família. E vocês observaram também que Cristiano Chaves, e eu gosto muito de repetir esse autor porque é muito interessante essa obra dele de Direito Civil Famílias, ele fala de outra questão. É a questão não só da afetividade, mas a questão que se pode estabelecer a família como local, como núcleo privilegiado para o desenvolvimento da personalidade de cada um. É na família que nós estamos na integralidade. É na família que nós nos mostramos efetivamente como somos. Não que no meio social a gente não se apresente como nós somos, mas é na família que a gente está integrado no contexto que nos favorece estar na nossa integralidade. E com a questão da família trazida para a Constituição Federal, ela passa a ter esse perfil. O que se preocupa em função principalmente do princípio da dignidade da pessoa humana, é que essa família seja um ambiente salutar para o desenvolvimento de cada um dos seus membros, dos seus componentes. Não adianta se criar normas que visem especificamente a família se ela violar direitos individuais de cada um dos seus membros. Ela pode ser considerada essa norma inconstitucional e abusiva. Porque a família, ela passa a ter um contexto de ser igualitária, democrática e plural. Ela passa a ter essa proteção constitucional. Então, por isso que é primordial se observar
como o indivíduo se desenvolve nessa família. Por isso que o ambiente tem que ser salutar. Observe que muitas políticas públicas desenvolvidas, embora falem em atender a família, não é o objetivo principal. Que se diga o Bolsa Família. Embora tenha esse termo, família, a gente usa esse termo, Bolsa Família, na verdade o que visa essa Bolsa Família, esse programa do governo, é o empoderamento da mulher. Sim, visa-se dar empoderamento àquela mulher, porque se analisa ainda hoje, nas classes de menor escolaridade, de menor poder aquisitivo, ainda há resquício daquela família patriarcal. Olha aí, essa família que teria existido no período colonial, no início da República, aquela família em que o homem é o centro de tudo, ele controla toda a situação. Essa família, esse resquício de família patriarcal, ainda verificamos na sociedade de hoje, embora a tendência não é que se continue para as próximas gerações. Então, observando esse contexto, que muitas mulheres, como eu disse, com menor escolaridade, com menor acesso às questões culturais, às mudanças que acontecem na sociedade, ela permanece nessa situação de submissão à terra econômica desse homem, que ainda tem o papel de provedor. Então, visando dar empoderamento a essa mulher, esse Bolsa Família escolhe quem para receber essa assistência? A mulher. Então, você veja, mesmo nos projetos, nos planos que visam a família, na verdade, ele observa o seu sujeito individualmente considerado. Então, evoluímos muito. Como eu falei antes, a família patriarcal, no período colonial, que sofria forte influência da igreja, né, ela era a forma como essa família se expressava na sociedade. O casamento, nesse período, fala até o período da República, essa família era para normatizar, para regularizar a situação da prole, a questão sucessória e hereditária. As mulheres que estavam favorecidas por essa família patriarcal, pelo casamento, era a mulher da classe dominante. Aquela mulher que não pertencia à classe dominante, ela tinha muitas relações eventuais ou simples uso, eram mero objetos sexuais. E os filhos que decorressem dessas relações, eles não eram reconhecidos. Havia o aspecto discriminatório. Vocês já ouviram falar em filho nascido fora do casamento, aquele filho, como se costuma dizer, filho ilegítimo? Filho nascido fora desse casamento era um filho bastardo. Vocês já ouviram esse termo? Se usava muito. Hoje a Constituição Federal abomina esse termo. O Estatuto da Criança e do Adolescente também. Você não pode falar em filho bastardo. Todo filho nascido é legítimo, não importa se foi dentro daquele ambiente familiar constituído ou fora dele. Então, ao respeito, não há mais esse processo discriminatório. Outra evolução que a gente verificou, saindo dessa ideia do filho bastardo. Não utilize mais esse termo, não existe filho ilegítimo. Todo filho é filho legítimo e requer e precisa dessa proteção. Continuando esse entendimento, e já que falamos em filho, vamos falar dessa questão de filiação. O que é filiação? E outro tema interessante que a gente vai tratar como falamos em filiação, é a questão dos exames de DNA, que é modernidade, que são exames novos, que são novas formas de se provar a filiação. Primeiro, vamos entender o que é filiação. A filiação é uma relação de parentesco, talvez a mais importante. É aquele vínculo que se estabelece entre pais e filhos. Quando falo pais, eu enquadro mãe e pai. Embora tenham famílias monoparentais ou formadas pelo pai, pelo filho, ou pela mãe e pelo filho. Mas essa relação de parentesco, e mais uma vez destaco, ela não é só formada por questão de consanguinidade. Pode ser também decorrente de uma relação de adoção, ou quem sabe de uma reprodução assistida. Vocês já ouviram falar na questão dos bancos de sêmen, onde uma mulher pode buscar, observando determinadas características, e buscar aquele elemento, aquele material genético, né, e fazer uma reprodução assistida, o que é permitido. Então, também a filiação pode decorrer disso. Costuma-se falar que é possível hoje se ter a relação sexual sem amor, você pode ter a fecundidade sem relação sexual,
e pode ter fecundidade até sem amor. Então, esse entrelaçamento de amor, fecundidade e sexualidade também modificou no perfil moderno de sociedade. O Código Civil, ele estabelece que a forma de se provar essa relação de parentesco, essa filiação, se dá através da certidão de nascimento. Só que, com todas essas modificações, com toda a evolução, há ainda outro meio de se provar a paternidade, não só pelo reconhecimento de paternidade. Se um pai deixa uma declaração por escrito, reconhecendo que aquela criança, aquele indivíduo é seu filho, esse também é um meio de se provar a paternidade. Outra forma de se provar é através do chamado exame das provas periciais, mais conhecido o exame de DNA, né? Embora a gente tenha que observar que essa prova ela não é vinculatória nem absoluta. Mas como assim? O exame de DNA é 99,9% exatidão de quem é essa paternidade? Sim. Mas no momento que a gente fala da filiação afetiva, algumas decisões até afastam a aplicação do reconhecimento biológico. Mesmo que eu saiba que biologicamente aquele indivíduo é meu pai, mas se outro me criou e houve essa relação de afetividade, há entendimentos jurisprudenciais, há entendimentos nos tribunais que é possível o afastamento do reconhecimento do exame de DNA dessa paternidade e aplicar a relação pela afetividade. Olha que interessante. É o chamado dessacralização do DNA. Onde, como eu disse anteriormente, ela deixa de ser, o exame de DNA deixa de ser uma prova absoluta, vinculatória. Ela não passa a ser, não é que não seja importante, é importante, mas não é a única forma de se provar essa paternidade, essa relação de parentesco, essa filiação. E volto a dizer, a afetividade é elemento essencial hoje no reconhecimento da paternidade. Em uma decisão recente do Tribunal de Minas Gerais, por exemplo, um pai, ele registra sua filha, vamos dizer aqui Ana, João registra a Ana, há 19 anos, veja só. Cria com ela uma relação, ela era sua filha, foi reconhecida a prova, né, ele foi reconhecendo no cartório, foi emitida essa certidão, né, lavrada a certidão de nascimento. Depois de 19 anos, ele entra com a ação para anulatória de paternidade. Alegando o seguinte, olha que loucura. Ele alega dizendo que na época em que ele era casado com a mãe de Ana, dizendo que Maria, na época que ele era casado com Maria, João disse que sabia que ele tinha problemas para engravidar uma mulher. Ele tinha problemas de fertilidade e que ele tinha conhecimento disso, mas ainda assim registrou a filha. 19 anos depois, ele entra com ação anulatória. E o que é que o tribunal entende? Primeiro, que ele não trouxe prova robusta dessa situação, então que não era possível a anulação da certidão que foi lavrada em cartório. E, sobretudo, porque foi criado um vínculo de afetividade, 19 anos de convivência. Depois que ele se separa da mulher, que ele vem questionar a paternidade que ele reconheceu há 19 anos. Então, o vínculo de afetividade aí foi provado. Porque a prova para se anular, um meio para se anular uma paternidade é quando se verifica se tem vício. Se houve uma coação, se houve um erro, se ele foi levado de forma coativa a registrar a filha. E não foi provado isso no processo. E ainda que se provasse, na própria decisão se diz que ainda que ele provasse isso, foi criado um vínculo de afetividade e que não se justificava essa anulação. Porque ia ferir um direito dessa filha, não só a questão patrimonial, mas um direito dela. Isso poderia trazer problemas psicológicos, danos maiores a essa pessoa que tinha aquele indivíduo como seu pai. Então, o Tribunal de Minas Gerais e outras decisões existem. Só trouxe um exemplo, só para a gente entender como é que está o posicionamento hoje dos nossos tribunais em relação à questão de filiação. Então, mesmo que o exame de DNA prove que é pai, ou venha provar que não é pai, e se criou o vínculo de afetividade, é esse que será levado em consideração. Então, um avanço muito grande, não é isso? Continuando nesses avanços das questões que envolvem direito de família ou direito de famílias, a gente pode falar na inovação do reconhecimento da união estável entre pessoas do mesmo sexo. A união estável nas relações homoafetivas. Já pensou? Se a gente, há alguns anos, e não tem muito tempo, há 15 anos atrás, a gente
pensou, imaginava isso? Reconhecimento da união estável de pessoas do mesmo sexo, as relações homoafetivas. A Constituição Federal, ela estabelece que é tido como entidade familiar aquela formada entre homem e mulher. O Código Civil fala que o casamento é aquele entre homem e mulher. Aí você deve estar se perguntando, mas como é que se pode reconhecer a união estável entre pessoas do mesmo sexo? Isso foi uma evolução do nosso tribunal, do STF, do Supremo Tribunal Federal, que em decisão unânime, ou seja, através de uma súmula vinculante, fundamentado no princípio da dignidade da pessoa humana, reconheceu essas uniões entre pessoas do mesmo sexo como união estável. E como tal, com todas as consequências, todos os efeitos jurídicos decorrentes dela. Direito à pensão alimentícia, a questão patrimonial envolvida nisso, a questão também junto à previdência social. Se eles têm uma união estável, um pode ser dependente do outro na questão previdenciária, declaração do imposto de renda. Então, vários são os efeitos jurídicos. O reconhecimento foi uma conquista muito grande. E isso já precisava ser visto pelo nosso tribunal, porque o Poder Legislativo não vai analisar uma questão tão complexa quanto essa, que move ainda, que mexe muito com a sociedade ainda. Então, precisava o judiciário, que a gente chama do ativismo judicial, precisava o judiciário enfrentar essa situação. E baseado em princípios constitucionais, não foi feito nada ilegalmente ou abusivamente, mas baseado em princípios constitucionais, sobretudo no princípio da dignidade da pessoa humana, é que se reconhece esse direito. E o princípio da dignidade da pessoa humana, a dignidade é um conceito aberto. Você ainda não tem como dizer o que é digno para mim pode não ser para você. Então, há uma subjetividade no conceito de dignidade. Mas o Supremo Tribunal Federal entendeu que cada um deve buscar a sua felicidade. E se aquela pessoa é feliz ao lado de outro do mesmo sexo, não tem por que a sociedade discriminar e não tem por que não se reconhecer o direito daqueles que conviveram muitos anos, constituir uma entidade, sim, familiar, e não se reconhecer juridicamente esses direitos. Então, é mais uma evolução do direito de família. Então, a decisão ainda no Código Civil, você analisando, você vai ver que a união estável, o casamento, falam pessoas de sexos diferentes. Mas, a nível jurisprudencial, súmula vinculante, nós já temos esse entendimento. Alguns tribunais do país, a exemplo do Tribunal de Justiça da Bahia, que no final, se eu não estou equivocada, no final do ano passado, 2014, emitiu uma portaria determinando que os cartórios de registro civil fizessem um casamento de pessoas do mesmo sexo. Sim, casamento. Embora o Código Civil, volto a dizer, estabeleça que o casamento é entre homem e mulher e para tal, para habilitar o casamento junto ao cartório, tem que ser homem e mulher, foi emitida essa portaria do Tribunal de Justiça. Então, os cartórios, obrigatoriamente, um casal que mantém uma relação homoafetiva, eles vão dar entrada em todos aqueles documentos que se fazem no casamento para homem e mulher e podem se casar no civil. Um pode levar o nome do outro e vem todas as consequências jurídicas decorrentes desse casamento. Então, é uma inovação também dos nossos tribunais. Voltando, ainda não há lei para isso. Mais um outro ponto interessante, mais um tema que a gente pode abordar é a questão das relações poliafetivas. E a gente verificou isso num reconhecimento, lavrado em cartório no interior de São Paulo, onde uma tabeliã, de modo bem avançado, reconheceu a união estável entre um homem e duas mulheres. Olha para isso. Mas professora, mas Simone, e a monogamia que a nossa Constituição prevê? Nós não vivemos no Estado onde há o islamismo, no Estado islâmico, onde o homem pode ter várias mulheres. Mas o que se reconheceu também foi o respeito também do direito individual de cada um, o princípio da dignidade da pessoa humana. Então, se aqueles indivíduos, se os três espontaneamente requerem essa situação que seja estabelecida, por que não organizar isso?
E foi uma decisão que criou o grande celeuma. Ainda não temos nada pacificado, temos algumas decisões passadas em relação a esse assunto, mas uma tabeliã no cartório no interior de São Paulo firmou, lavrou essa união estável. E aí os homens, né, ficam naquela brincadeirinha, vamos reconhecer, eu vou estar com 2 mulheres, olha, eu estou podendo. Mas o que vale para Chico também vale para Francisco. Imagine, eu, Simone, vou ao cartório e peço para reconhecer a união estável com 2 homens. Também é possível. Direitos iguais. E se questiona muito, aí a gente vai envolver muitos outros aspectos, a liberdade sexual, o princípio da dignidade da pessoa humana, então são muitas coisas questionáveis. Mas volto a dizer, não há um entendimento pacífico ainda sobre esse tema. E a gente ainda vai discutir muito sobre isso. Viola o princípio da monogamia, será que há concorrência entre princípios, a proporcionalidade e muitos outros aspectos. Até pacificar isso, muita coisa vai acontecer nessa situação específica. Mas é bom destacar que é possível sim isso. E o direito não pode também fechar os olhos a essas situações. Não deixar depois que um venha a falecer, os que ficaram aqui vão discutir a questão patrimonial. Se ele quer estabelecer isso, que ele se quer firmar como ficará o patrimônio, quem será beneficiária na Previdência Social, isso ficar definido vai trazer uma segurança jurídica, uma segurança social. Porque hoje o que há reconhecimento é chamado de famílias paralelas. Alguns gostam de estabelecer isso. Imagina um casal que está separado de fato há 15 anos, mas não divorciaram. Permanece um vínculo matrimonial, meramente, mas há uma separação de fato. Então, essa situação já tem uma questão sucessória já aplicável, já está regulamentada lá no Código Civil, tá ok? Mas em relação a essas relações poliafetivas, nada ainda definido. E só para fechar nosso encontro de hoje, há também uma nova possibilidade, que é o uso capião familiar. A possibilidade daquele que fica no lar, que é abandonado pelo outro cônjuge, ele tenha direito a requerer o uso capião daquela outra meação. Vamos pensar o exemplo, um casal, eles são casados, o imóvel tem que ser comum aos dois, não o imóvel de cada um, o imóvel comum aos dois. O marido sai de casa e vai comprar cigarro e desaparece por um bom tempo. Se demonstra isso, que há mais de 2 anos abandonou o lar, com a intenção de não mais tê-lo como proprietário, se aquele deixa o lar sem exercer os direitos de propriedade, é possível que aquele que ficou em casa, mantendo as despesas daquele imóvel, possa requerer o imóvel por uso capião, que a gente chama uso capião familiar. É o uso capião especial urbano. Ok? Então, essas são inovações e muitas outras inovações que a gente tem no direito de família. Mas essas seriam as mais discutidas atualmente entre os nossos tribunais, entre doutrinadores. Espero que nosso encontro de hoje tenha sido bem interessante para você e bem enriquecedor.